Olá, vamos falar de um tema que, olha, costuma dar um frio na barriga na hora da prova do Revalida: neoplasia de pâncreas. Mas e se a gente descobrisse que as questões seguem quase sempre o mesmo roteiro? É exatamente isso que vamos fazer hoje. A gente vai decifrar esse roteiro juntos, usando um caso clínico bem típico, para entender no detalhe o que o examinador quer ouvir. Vamos começar? O nosso caminho aqui vai ser bem simples e direto, ok? A gente começa com o caso clínico, depois segue o passo a passo da investigação e do diagnóstico, aí a gente entende o tratamento e, o mais importante de tudo, vamos analisar o padrão das questões que já caíram. Com isso, fica claro onde a gente precisa focar os estudos. Certo. Vamos ao que interessa. O ponto de partida de toda a questão do Revalida é sempre o paciente que está ali, na nossa frente. Saber reconhecer os sinais clínicos é o primeiro passo e o mais crucial para resolver o caso. Então, esse aqui é o retrato falado do paciente que aparece na prova. Cada detalhe aqui é uma pista, sabe? Homem, meia-idade, fumante e essa tríade clássica de sintomas. A pergunta que fica é: o que esses sinais todos estão gritando pra gente? É essa base do raciocínio que o examinador quer ver. Muita atenção a esses pontos porque são os queridinhos dos examinadores. A dor abdominal que irradia lá para as costas, esse é o sintoma inicial clássico. A perda de peso, aquela bem acentuada, já levanta a bandeira vermelha. Agora, a combinação de icterícia com vesícula palpável, isso tem nome: sinal de Courvoisier. É um sinal que praticamente grita malignidade e a gente já vai falar mais dele. Ok, a suspeita está formada. E agora, o próximo passo é saber pedir os exames. E olha, a sequência correta é simplesmente fundamental, tanto na vida real quanto para garantir os pontos na prova. O raciocínio aqui precisa seguir uma lógica, uma ordem. Primeiro, a suspeita clínica forte, como no nosso caso. Depois, um exame de imagem inicial para confirmar a obstrução. Só aí a gente avança para exames mais específicos. Lembrem-se, numa questão discursiva, seguir essa ordem faz toda a diferença na pontuação. Então vamos entender o pulo do gato aqui? Por que uma vesícula que a gente consegue palpar sugere câncer e não uma simples pedra? Pensa comigo. Uma pedra geralmente causa inflamação crônica. A vesícula fica toda fibrótica, dura, ela não consegue esticar. Já um tumor, ele causa uma obstrução que vai crescendo aos poucos, devagar. Isso dá tempo para a vesícula ir dilatando, se esticando, sem doer. É um raciocínio super elegante e muito valorizado. E aqui está um dos pontos que mais caem em prova. Diante de um paciente com icterícia obstrutiva, o primeiríssimo exame de imagem é sempre a ecografia. Por quê? Simples, é rápido, é barato e responde à pergunta mais importante nesse momento: as vias biliares estão dilatadas? A resposta para essa pergunta define todo o resto da investigação. Bom, com a suspeita clínica lá no alto e a ecografia já mostrando a dilatação, agora a gente precisa de fato confirmar a lesão, estadiar e principalmente ver se dá para operar. É aqui que entram os exames mais sofisticados. Agora, o que é bem legal aqui é a gente entender a função de cada um. A ecografia, ela abre a porta do diagnóstico. Já a tomografia, ela entra, mapeia o terreno todo, define o tamanho exato do problema e, o mais crucial, ela nos diz se o tumor invadiu vasos sanguíneos importantes. É essa informação que vai definir se o paciente tem alguma chance de cura. Então, fica a dica. Se a pergunta for sobre o melhor exame inicial, a resposta é ecografia. Mas, se a pergunta for sobre o exame mais completo, mais versátil, ou o que melhor avalia o estadiamento e a chance de ressecar o tumor, aí a resposta, sem dúvida, é tomografia. É uma pegadinha clássica de prova. E nos exames de sangue tem um nome que precisa estar na ponta da língua: o CA199. Ele não é um exame para rastreamento, de jeito nenhum, mas ele é fundamental no acompanhamento do tratamento e, claro, pode ajudar a reforçar o diagnóstico quando o quadro clínico já é bem sugestivo. Com o diagnóstico e o estadiamento na mão, vem a grande pergunta: e agora, o que a gente faz? A abordagem terapêutica é um verdadeiro divisor de águas, e as provas cobram que a gente saiba muito bem a intenção de cada procedimento. Essa aqui é a mensagem central. No meio de tanta discussão sobre quimioterapia, radioterapia, a única modalidade que oferece uma chance real de cura para o adenocarcinoma de pâncreas é a ressecção cirúrgica. É uma resposta direta, certeira e quase sempre a correta nas questões sobre tratamento curativo. E o nome dessa cirurgia tem que estar na memória. É a cirurgia de Whipple. É um procedimento gigante, bem complexo, que tira um monte de estruturas. Saber o que é removido e que esse é o tratamento padrão ouro para os tumores da cabeça do pâncreas é um conhecimento essencial.
Isso aqui ilustra perfeitamente a diferença entre operar para curar e operar para aliviar. Se a tomografia mostrou que o tumor não dá para tirar, o objetivo muda completamente. Ninguém vai fazer um Whipple. O foco passa a ser criar desvios, como uma colédoco-jejunostomia, para a bile poder passar, e aliviar a icterícia do paciente. É uma distinção vital, gente. Certo. Agora vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça e enxergar o padrão. Como é que esse tema tem sido cobrado ao longo dos anos? Entender isso é o segredo para um estudo direcionado e muito mais eficiente. Agora, parem e olhem bem para essa tabela. Ela é um resumo de anos de provas do Revalida. Dá para perceber o padrão? Tá escancarado. A pergunta sobre sintoma inicial, a resposta é dor. Exame físico, eles querem o sinal de curvosia. Imagem inicial é sempre eco, a mais completa é a tomo. O marcador é o K199 e o tratamento curativo, cirurgia. É um roteiro previsível, que dá para dominar. Então, para a gente fechar com chave de ouro, aqui está o resumo definitivo. Se for para levar 6 informações sobre neoplasia de pâncreas para a prova, que sejam estas. Dominando esses pontos, a gente cobre a imensa maioria das questões que já apareceram sobre o tema. É isso. E para terminar, vamos deixar uma reflexão no ar. Se a gente sabe que a cirurgia é a única cura, mas a maioria dos pacientes já chega com a doença avançada, sem chance de operar, o verdadeiro desafio e talvez o foco das próximas questões não está mais no tratamento, mas sim em como a gente pode diagnosticar essa doença mais cedo. Fica aí para a gente pensar.